Olá pessoal, bom dia. Hoje nós iremos iniciar a semana 3, do PET, com o tema Conjuração Baiana. E para vocês saberem mais, vocês podem estar acessando esses dois vídeos. Conjuração Baiana, com duração de 6 minutos e 34 segundos, e Comunidades Quilombolas, Histórias de Luta, Resistência e Conquistas, duração de 8 minutos e 4 segundos. Pois bem, vocês terão dois textos para serem analisados e posteriormente as atividades. Como é de praxe, o professor fez uns tópicos para estar explicando para vocês, para ficar mais fácil a compreensão da matéria. Então vamos lá. Após a leitura, vocês virão aqui nesses tópicos, Conjuração Baiana. Aqui estão os principais tópicos dessa matéria. Local: Salvador, capital da capitania da Bahia, do Brasil colonial. A data: século XVIII, 1798, 1799. A Conjuração Baiana recebe outros nomes também. É muito conhecido como a Revolta dos Alfaiates, pela participação maciça dos alfaiates, mas também ela é chamada de Revolta dos Búzios. Então notem que nós veremos três nomenclaturas para a mesma conjuração: Conjuração Baiana, Revolta dos Alfaiates, Revolta dos Búzios. Quais são as principais características da Conjuração Baiana? Foi um movimento de caráter popular. Olha só, uma diferença gigantesca entre a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. A Inconfidência Mineira, ela não foi um movimento de caráter popular, ela foi elitista. Lembra que eram os donos das minas de ouro que fizeram toda a movimentação para tentar ver a Inconfidência Mineira. Já que na Conjuração Baiana, a gente vai ver ao longo dos tópicos, que é um movimento de caráter popular. Defendia a independência, defendia mais igualdade racial. Olha só, igualdade racial, caráter popular. Diferença da Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira não falava nada de igualdade racial. Então, notem essa diferença. Queria um governo republicano e democrático, liberdades plenas, abertura dos portos brasileiros e maior salário para os soldados. Lembrando que os soldados, nessa época do Brasil colonial, eles tinham um salário muito baixo e eles sofriam muitas punidades, eles eram muito punidos, penalidades, eles eram muito punidos, até mesmo com castigos físicos. Então, este daqui eram as características da Conjuração Baiana. E os seus principais participantes? Vamos ver aqui. Eram sapateiros, bordadores, escravizados, ex-escravizados e alfaiates. Olha só, um liga ao outro, Caráter popular, a gente nota nos participantes. Eram participantes do povo. Sapateiros, bordadeiros, escravizados, escravos e ex-escravizados. E alfaiates, que deu origem à Revolta dos Alfaiates, também chamada por conta da participação dos alfaiates. Motivos. Quais foram os motivos da Conjuração Baiana? Mudança da capital para o Rio de Janeiro. Lembrando que a capital do Brasil, a primeira capital do Brasil, foi em Salvador, na Bahia. Porém, com a descoberta de ouro em Minas Gerais, o eixo econômico do Brasil colonial vai ser transferido do Nordeste para o Sudeste, de Salvador para o Rio de Janeiro. Essa mudança vai acarretar um menor recurso financeiro para Salvador. Salvador, quando era capital, ela recebia um montante gigantesco de recursos financeiros, Era a capital do Brasil colonial. Com a mudança do eixo econômico para o Sudeste, para o Rio de Janeiro, a ex-capital Salvador vai entrar num declínio econômico que vai acarretar carência de alimentos, fome na população. E também um dos motivos da conjuração era a alta taxa de impostos elevados. Então são esses três os principais motivos da Conjuração Baiana. Quais eram os principais líderes deste movimento?
Tínhamos o Luiz Gonzaga das Virgens, que era um soldado, Lucas Dantas, também soldado, Manuel Faustino dos Santos Lira e João de Deus Nascimento, alfaiates, e tinha o Cipriano Barata, que era um cirurgião. Notem que os 4 primeiros que o professor falou eram do povo. Este último aqui, ó, fazia parte da elite. Depois eu vou explicar por que eu fiz essa divisão entre os participantes do povo e o participante da elite. O que tem a ver isso? Daqui a pouco eu volto aqui quando eu falar do desfecho da Conjuração Baiana. Quais que eram os objetivos? O que eles queriam? Quais eram os principais objetivos da Conjuração Baiana? Fim do pacto colonial, ou seja, tornar o país, o Brasil, um país independente. Era um movimento que queria a independência. Implantar um regime republicano, liberdade comercial no mercado interno e externo, né? Liberdade comercial, conseguir fazer comércio. Lembrando que neste período havia o pacto colonial. O que era esse pacto colonial? O Brasil só podia fazer comércio com os portugueses. Só poderia vender mercadorias para os portugueses e comprar mercadoria de portugueses. Ou seja, os portugueses, quando iam comprar mercadorias do Brasil, pagavam o preço que eles queriam, porque o brasileiro só poderia vender para eles. E, ao contrário, quando ia vender produtos para os brasileiros, colocavam os preços lá nas alturas, porque o brasileiro só poderia comprar dos portugueses. Então era muito vantajoso para os portugueses este pacto colonial. Por isso que um dos principais motivos da Conjuração Baiana era o fim do pacto colonial e essa liberdade comercial, né? Poder comercializar com quem quisesse, para poder conseguir o melhor preço na hora da compra e o melhor preço na hora da venda, lógico. Liberdade e igualdade entre as pessoas, abolição da escravatura e dos privilégios sociais. Olha só, caráter popular, liberdade e igualdade entre as pessoas, abolição da escravatura e dos privilégios sociais. Lembrando que isso daqui, a Inconfidência Mineira nem tocou nesse assunto. Imagina, era a elite que estava por trás da Inconfidência Mineira. Então, lógico que a elite não queria liberdade entre as pessoas, muito menos a abolição da escravatura e dos privilégios sociais. Então é uma outra diferença entre Conjuração Mineira e Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana teve 2 influências, como a Inconfidência Mineira. Teve influência na Revolução Francesa. Qual que era o lema da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade, né? Liberdade, não haver escravos. Igualdade, não haver privilégios sociais. E a independência dos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos eles se tornaram um país independente, eles adotaram pela primeira vez na história um regime republicano. Então, esse regime implantado na independência dos Estados Unidos vai influenciar um dos objetivos da Conjuração Baiana, que era exatamente implantar um regime republicano. E aí, vou falar, né, eu não coloquei aqui nos tópicos, mas sobre o desfecho, como terminou a Conjuração Baiana. Na verdade, ela não aconteceu. Um dos integrantes contou os detalhes dos planos, permitindo que as forças militares fossem mobilizadas, acionadas, e reprimiu os revoltosos. Aqui em cima, lembra que eu fiz essa divisão entre participantes do povo e participantes da elite? Então, esses 4 primeiros que eu coloquei aqui, que eram soldados, alfaiates do povo, e eles eram também negros ou mestiços, eles receberam as penas mais pesadas, a morte. Já o Cipriano Barata, como ele era cirurgião, era da elite, ele teve uma pena muito mais branda. Ele foi degradado, né? Ele foi expulso do país. Ele não recebeu a pena máxima, que era a morte. Então, até no modo de penalizar as pessoas,
essa divisão, esse privilégio social estava presente. Ok, após a leitura dos textos, após a compreensão dos tópicos do professor, vocês terão três perguntas a serem respondidas. A primeira, cite as causas da conjuração baiana. Segunda, cite os principais objetivos da conjuração baiana. Terceira, explique como aconteceu a revolta. E hoje nós teremos uma quarta questão, onde vocês vão colocar: cite as diferenças entre a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Então, além dessas três questões, vocês terão uma quarta questão. Cite as diferenças entre a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Espero que tenham todos uma excelente semana. Bom dia!